Assessment. O Global Leadership Assessment ele é um assessment 360 voltado para a liderança e ele tem 5 pontos, tá? 5 grupos. E esse é um dos grupos, ok? Estou dando já para você um resumo geral do que eu estou falando, depois você vai nos vídeos e se interage lá. Inclusão sem fronteiras. Olha só, é muito interessante quando a gente fala dessa parte aqui da inclusão sem fronteiras, que muitas pessoas às vezes acreditam que são coisas novas. E vou trazer para você aqui que isso não é nada novo, isso na verdade é algo muito antigo. Quando a gente começa a ver nas histórias, inclusive dos grandes imperadores, por exemplo, Alexandre o Grande, você vai perceber que eles faziam exatamente algumas estratégias que eu estou colocando aqui para você. Aprendeu isso, né, do seu tutor Aristóteles ou não, de alguma forma, ou foi por observação, não sabemos, mas sabemos que ele aplicava isso muito bem na forma dele liderar. E os grandes líderes fazem isso. Eles aplicam a inclusão sem fronteiras. No mundo global, é interessante que a gente pode imaginar que isso de fato seja novo e não é, ok? Olha aqui, o primeiro ponto que eu vou colocar na inclusão sem fronteiras é apreciar a diversidade. E mais uma vez, não é algo novo, tá? Você vai estar ouvindo muito falar hoje na liderança sobre diversidade e tal, né? Isso não tem nada a ver com gêneros, tá? Isso tem muito mais a ver com a cultura, né, e os valores das pessoas. Então, quando você está, por exemplo, numa empresa desenvolvendo a cultura, é interessante que você vai vendendo dessa cultura, existem subculturas. Muitas vezes as pessoas elas querem a diversidade, quer dar a fala para todas as pessoas, saber que todas as pessoas da empresa estão pensando, só que isso fica uma forma muito confusa. Então, o que acontece? O que é a melhor forma de você fazer isso? É dividir em famílias, é isso que o assessment trabalha, ele trabalha famílias, ou seja, equipes. Então o líder ele vai compilar ali todas as informações e vai dar o feedback para as pessoas do que veio, do que é possível aplicar, por que não é possível aplicar e vai dar os porquês, por que isso vai ser aplicado e por que isso não vai ser aplicado agora. Um dos grandes problemas quando a gente vê que as pessoas querem ser ouvidas, elas não têm a devolutiva. Então, elas não estimulam as pessoas de novo a falar. Você vai ver que muitas vezes as pessoas falam e quando não vai de encontro àquilo que a pessoa acredita, ele não ouve, ele não retorna e aí não rola, né? E isso, lembra que isso aqui não é opinião vazia. São opiniões, mais uma vez, vai nos vídeos para interagir, né, entender todo esse conceito, mas são opiniões de pessoas que estão engajadas com o crescimento do líder, engajadas com o crescimento da empresa. Tá? Se uma pessoa não tem esse intuito, são opiniões vazias. Tá? Por isso que o coach que está aplicando esse trabalho não dá a opinião dele, não é incluído nesse relatório. Porque nós não trabalhamos nesse time, nós somos simplesmente um cérebro que está mais ali para acompanhar o líder e dar uma força para aquela equipe como colaboração. Tá? Então nós não somos o outro jogador, né? Então apreciar essa diversidade, ela envolve exatamente isso. Uma das coisas mais difíceis que tem não é você aprender coisas novas, já dizia Peter Drucker, é você parar, né, de fazer as coisas antigas. E como que você vai saber disso? Apreciando várias ideias, várias opiniões. E claro, não exclui aqui pessoas, né? Na verdade, trabalho muito mais a inclusão do que a exclusão. Por que isso acontece? Por que tem que ser dessa forma? E também a cultura. E se uma empresa, por exemplo, que ela é multinacional, ela ganha muito quando ela envolve todas as pessoas, né? Porque um dos aspectos também desse apreciar a diversidade, a inclusão sem fronteiras, além de apreciar a diversidade, é justamente você saber incluir todas as pessoas, né? Ou seja, você tem um pensamento global. O que é esse pensamento global? Olha só, muitas pessoas que a gente coloca, por exemplo, a forma do Global Leadership Assessment, elas acreditam que isso é de uma cultura americana por causa do nome. Não, o inglês é a língua que o mundo fala inglês. Então, se você tem essa resistência com isso, você não tem um pensamento global, né? Se amanhã for o chinês, né, então vamos ter que começar a entender porque é assim que funciona. É o melhor para todas as pessoas. Então o inglês, ele é a língua onde as pessoas se comunicam no mundo, por isso que ela acaba sendo a mais falada. Pensamento global envolve muito exatamente essa ligação nossa com o todo. Então eu tenho certeza que o que sua empresa produz, ela tem uma ressonância de alguma coisa lá fora.
Você vê, por exemplo, hoje na guerra que está acontecendo, quanto que a Europa está sendo prejudicada, né? Muitas pessoas às vezes até fomentaram ou não quiseram se envolver naquela guerra, né, da Rússia invadir a Ucrânia. Ou ficaram apenas criticando e colocando mais lenha na fogueira. O que acontece? Você vai acabar sendo, de uma forma ou de outra, prejudicado. Nós também somos prejudicados com isso. Então, isso é pensar de maneira global, onde não só uma nação poderosa faz alguma ação e acaba todas afetando, mas um produto. Então, as empresas, por exemplo, elas hoje começam a avaliar, será que vale a pena fazer esse produto na China? Será que está afetando uma liderança lá, pessoas ali? As pessoas começam a questionar isso. Então isso é um fator do pensamento global. Quando eu falei para você do Alexandre o Grande, tem já esses dois aspectos aqui, depois vai ter que ir ligado ao terceiro, que é empoderar pessoas. Eu vou fazer a ligação com isso daqui, ó. O empoderar pessoas, que o assessment ele trabalha e estimula, né, e incentiva, é exatamente essa questão. Por quê? Quando a gente fala de apreciar a diversidade, pensamento global e empoderar pessoas, lembra que tem muita coisa em cima disso que o assessment traz, que eu não consigo trazer para você aqui, mas eu vou deixar de uma descrição para você conhecer o treinamento e quiser fazer o treinamento com a gente também, beleza? Então aqui, ó, o que é você empoderar pessoas? Eu falei o exemplo do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, quando ele dominava uma terra, que primeiro que ele queria saber, ele queria apreciar a diversidade daquilo, ele sabia que aquilo que ele sabia como um grego poderia ser muito mais potencializado e que não ia macular aquilo que ele sabia se ele pudesse conhecer outras culturas. Se ele pudesse ouvir, inclusive, os outros líderes. Sabia que ele tinha um pensamento de não matar a pessoa que governava aquele país? Ele sabia que se ele fizesse isso, esse pensamento global aqui estaria prejudicado. Por quê? Aquela pessoa, aquele povo tinha uma ligação com toda aquela Mesopotâmia onde ele vivia na época, que ali parece que era o mundo, né? Então ele queria sempre fazer isso, ele queria dominar, mas ele queria também não destruir. Era muito comum isso nos antigos, né? Eles acabavam com toda aquela cultura, eles matavam o rei, humilhavam ele na frente dos seus súditos para acabar com o seu poder. Isso é muito comum, decapitava, estuprava esposas, coisas assim muito horripilantes. Alexandre o Grande não. Inclusive ele empoderava a pessoa fazendo o quê? Colocando aquela pessoa como se fosse um governador daquela área, para ele, né? E você vê muitas hoje, por exemplo, empresas fazendo isso. A China, por exemplo, ele tem o costume de, quando ele chega no país, não colocar chineses, mas sim as pessoas daquele país. Por exemplo, se ele vai abrir uma empresa aqui, talvez o CEO seria melhor um brasileiro, né? Ou um argentino, né? Ou alguém da América Latina, que tem uma... Enfim, eles pensam muito dessa forma. Isso não é novo, isso funciona. Então, muitas vezes no lance da inovação, nós queremos às vezes fazer demais e reinventar a roda e não precisa. Tem muitas coisas que estão testadas pelo tempo, que elas funcionam. E é isso que interessa. É claro, você vai tendo a sua atualização. Por quê? O mais importante, né, do que o pensamento antigo não significa que ele é um pensamento antiquado. Ele significa que ele tem que ser atualizado de tempos em tempos, atualizado. Uma vez perguntaram para um estrategista chinês por que a China sempre está no corredor da humanidade aparecendo e fala que ela é um país tradicional se ela é tão antiga. E ele disse o seguinte, é porque ela sempre está renovando os seus pensamentos. Então a tradição não é repetição do antigo, é renovar constantemente aquilo que você tem no passado. Então a inclusão sem fronteiras, ela tem exatamente essa ideia. Quando nós chegamos numa empresa que um líder está lá novo, ou um CEO, ou um diretor, ele não vai lá questionar que todo mundo que passou fez besteira. Não é essa a ideia. É acolhendo todas as ideias, acolhendo aquelas pessoas, e separando em famílias, como eu falei, e observando esses três aspectos. E você vai perceber que é muito difícil fazer isso. Os líderes normalmente não fazem isso. Eles fazem o contrário, por causa do ego. Então o líder que tem o ego trabalhado, ele vai saber apreciar as diversidades, ele sabe que muitas vezes aquele cara que está lá na portaria, se ele for conversar com ele, vai saber muitas coisas daquela empresa. Pode ser que ele veja coisas que pode ser não, ele vê coisas que o CEO na cadeira onde ele está não vai ver. O diretor não vai ver, o gerente não está vendo. Eu tenho um costume, por exemplo, de fazer, tempos em tempos, uma coisa muito interessante. Me conectar com as pessoas. Sabe onde?
no transporte público. Inclusive, aprendi isso com um grande coach, Randy Kotze, que foi um dos meus professores na época, de muitos anos atrás. Quando ele chegava no país, sabe o que ele fazia? Ele ia passear de ônibus, de metrô. Claro, em alguns lugares tem que ter um lugar por causa da segurança, mas ele tomava esses cuidados e ia, né? Por quê? Para conhecer as pessoas, conhecer como que a população ela trabalha, que ali está o latente, está a maior a fatia da população. E ele sabe que ali tem muita coisa que ele pode observar, entender aquele povo, como ele pensa, né, na sua forma mais profunda, que é a grande maioria. Não fique fechado dentro de uma caixa. Não fique na sua torre de marfim, líder. Não fique ali achando que você e a sua equipe, ou a sua empresa, de fato sabe tudo. Pode ser que você seja até líder do mercado, mas todo teto vira piso. Tá? Todo teto vira piso. Então você precisa de fato estar atualizando constante e chamando as pessoas para fazer isso. Empresas assim ganham mais, crescem e tenho certeza que se você aplicar isso vai ser muito legal. Com humildade, coragem e disciplina para fazer esse negócio acontecer. E com o Global Leadership Assessment, que pode com certeza colaborar com esse seu trabalho. Legal? No próximo vídeo eu vou dar mais um grupo para que você possa entender um pouco mais essa ferramenta. Clica no vídeo, comenta. Eu quero apreciar também a sua opinião. Legal? Um grande abraço, Vera Belo, Márcio Silva.